Esse filme sensação de 2024 finalmente chegou nos cinemas brasileiros e o que eu posso dizer é, ele fez valer cada segundo da espera. Porque Anora é desses exemplares do cinema independente americano com muito coração. É um filme com a coragem também para expor uma personagem e o seu mundo, para acessar a verdade dela, pontos de vistas frequentemente marginalizados pelo grande cinema americano, tratados com pouca dignidade, que aqui são expostos por um diretor com a ousadia de mergulhar de cabeça no mundo da sua protagonista e entendê-lo a partir das escolhas dela. Sean Baker é desses cineastas, uma voz do cinema independente, acostumado a dar voz a essas pessoas frequentemente marginalizadas na sociedade americana e fazendo isso em filmes potentes, visualmente impactantes, narrativamente ousados, que conseguem transitar entre gêneros sempre com humor, sempre com um senso de ironia, cinismo, sarcasmo, ou então se comovendo profundamente com a realidade dos seus personagens. Quem viu o Projeto Flórida vai entender isso. Quem viu Tangerina vai entender isso. Quem viu Red Rocket vai entender isso. Os últimos filmes do diretor Sean Baker. E aqui eu acho que ele consegue manter o nível, ou talvez elevar o nível dessas produções com uma história à sua maneira íntima, mas sobre um mundo e sobre uma mulher que resolveu lucrar com a sua intimidade. E esse é o tema do vídeo de hoje. O que eu adorei em Anora é a forma como o diretor Sean Baker usa o sexo para entender sua protagonista. O que faz todo sentido, porque Annie escolheu viver do sexo, viver da sensualidade. Uma dançarina erótica que faturava e faturava alto a cada noite em boates com a sua dança, com a sua arte, com a sua presença. Ela tinha controle sobre a sua vida, sobre o seu corpo, através do sexo, através da sensualidade. Era isso que colocava o dinheiro na sua mão. Era isso que, através do dinheiro, dava tudo aquilo que a gente espera ter no mundo capitalista. Poder viver os sonhos, as conquistas materiais. Ela, através do sexo, ela tinha isso. Sexo enquanto trabalho. E é assim que o filme começa, registrando isso ao som do hit Greatest Day, de forma assim muito pulsante, com uma montagem vibrante que acompanha o elemento rotineiro, enquanto a gente vê Annie de forma bem explícita seduzindo homens e num ciclo que parece não ter fim, da dança à sedução, da sedução à dança. Ela está ali manipulando essas perspectivas masculinas. Ela está ali conseguindo, num mundo sexista, desigual, lucrar a partir do seu corpo e com controle sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Pelo menos uma ilusão de controle que o filme explora muito bem nesse primeiro momento, usando essa música que fala sobre grande dia, uma música assim absolutamente festiva, para expor os contrastes, porque o que talvez para aqueles homens seduzidos fosse uma sensação de grande dia, algo assim hipnotizante, ver aquela jovem mulher absolutamente talentosa na sua profissão se exibindo para eles, para ela era só mais um dia, era só mais um contra-cheque. Ela estava só fazendo o que todos nós fazemos no dia a dia, trabalhando, conquistando dinheiro, tentando ascender socialmente. E todo o estudo de personagem aqui passa muito por essa relação com o sexo, porque é o sexo enquanto trabalho, é o sexo enquanto um instrumento de ascensão social num mundo capitalista, é o sexo enquanto controle, porque Annie está sempre no controle da situação e é muito importante destacar isso, como a câmera de Sean Baker respeita isso, porque ao mesmo tempo que ela parece se seduzir pelas curvas, pela dança, pelo erotismo da atriz Mike Madison, ela em momento algum explora isso. A intenção não me parece seduzir o público, mas é mostrar o quão talentosa Annie era ao seduzir aqueles homens e o porquê ela era uma referência naquela casa noturna e o porquê ela chamava a atenção deles. É uma câmera que respeita espaços, é uma câmera que naturaliza esse processo, é uma câmera que não tem pudor. A câmera registra como mais um dia, como mais uma dança e num looping que, desde a primeira cena, é estabelecido muito bem ao longo do filme. Um looping que ganha um caráter bem mais interessante quando Annie conhece um jovem filho de um magnata russo que
simplesmente resolve pagar tudo aquilo que ela gostaria de ter. Ele se seduz por ela, se seduz tanto que ele começa a querer sessões privadas, ele se aproxima dela, ele começa a fazer ofertas tentadoras, até que chega aquela oferta assim que Annie não poderia recusar, um casamento. E esse casamento ele abre uma porta para um novo olhar para a relação entre Annie, o sexo e o controle. O que faz a Nora explodir enquanto filme. Explodir guiado pela feroz atuação de Mike Madison, é bom frisar. O que essa jovem atriz faz aqui, assim, é hipnotizante, porque ela sabe como seduzir aqueles homens, ela sabe como usar o próprio corpo para construir a liberdade. É uma atuação muito, assim, ferina, porque ela defende a verdade de Annie. A atriz, ela está completamente devotada, sabe? Aquilo que Annie conseguiu construir através da sua liberdade, através do seu corpo. E você enxerga isso em cena. Você enxerga isso na força dessa atuação, na maneira como ela naturaliza tudo, naturaliza, sabe, esse processo de sedução, como ela se vê de fato aberta a trocar por dinheiro, trocar a sua intimidade, ou pelo menos uma promessa de intimidade, por dinheiro, por aquilo que ela gostaria de ter. Como julgar essa mulher? O filme não julga. Eu não sei se você vai julgar, mas em momento algum, Sean Baker julga a protagonista nessa espécie de releitura quente e urbana de Cinderela. Ele simplesmente retrata com uma montagem que segue assim, pulsante, que segue vibrante, que se deixa deslumbrar pela perspectiva de Annie, uma mulher que vivia na casa noturna, vivia trabalhando a noite toda e que agora está morando num apartamento de luxo, que agora tem tudo o que gostaria de ter ao lado de um jovem rapaz, o Ivan, que era assim, totalmente inconsequente, totalmente maduro, um filhinho de papai mimado de fato, mas aparentemente atencioso, cuidadoso com ela, em hipótese alguma hostil, ou agressivo, ou violento. Ele queria algo, ela tinha a possibilidade de dar algo a ele, e existe uma relação que ela no início, em especial, principalmente sua perspectiva dele, é construída muito a partir disso, dessa sensação de diversão, de euforia, e o filme se deixa levar por isso, com uma fotografia que estiliza essa felicidade, mas que enxerga também o vazio nas aparências. Annie que está seduzindo aquele homem. O que a personagem quer mostrar, o diretor revela. E o que a personagem não quer mostrar, Sean Baker parece muito cuidadoso em não revelar. Porque, como eu disse, o sexo aqui representa trabalho, representa dinheiro, representa controle, representa instrumento de ascensão social. Mas sabe o que o sexo não representa nesse primeiro momento? Intimidade. E é isso que começa a mudar a nossa perspectiva para esse sonho de princesa de Annie. Porque quanto mais ela mergulha nessa relação aparentemente ilusória, mais nós vamos sentindo que algo não está se encaixando. Quando mais a gente percebe que algo poderia dar errado, a gente começa também a notar que existe certa frustração em Annie, existe uma tentativa dela em enxergar além do negócio, mas existe algo unilateral também nessa dinâmica, principalmente nas cenas de sexo. A gente percebe que Annie, ela está dando aquilo que Ivan quer, que aquele garoto quer. É sempre a serviço dele. Não existe algo voltado para ela, não aparentemente. E o filme ele vai desenvolvendo nessas passagens cada vez mais breves, cada vez mais irrelevantes para a jornada de Annie, esse olhar para o mundo. E esse olhar para o mundo que se torna, de fato, explícito quando o sonho de princesa vira uma grande desilusão. E aí, Anora investe numa sucessão de eventos imprevisíveis que arrasta o público, arrasta a Annie, arrasta uma série de hilários personagens que surgem pelo caminho para uma espiral, sabe, de situações que vão revelando a realidade. Isso tudo, sabe, essa sensação de caos, nada controlado, vai expondo a protagonista, vai expondo a vulnerabilidade dela, a falta de voz, a submissão, no mundo que ela tentava ou julgava controlar. E aqui Anora vai transitando por uma região trágica sem abrir mão do elemento cômico, o que é muito corajoso, porque Sean Baker, em hipótese alguma, ele se deixa levar por esse olhar melodramático ou fragilizado, porque Annie não é essa mulher
Annie, a todo momento, está lutando pela sua independência, lutando pelo que era seu por direito, lutando pela liberdade que ela conquistou, mas o mundo vai cada vez mais, sabe, acuando ela, angustiando ela, empurrando ela para um destino que, infelizmente, aproxima o sonho da realidade e sempre muito levado, pautado pela ilusão, ou melhor, pela desilusão da protagonista. E existe um personagem muito interessante que surge nesse segundo momento do filme que pra mim só torna tudo mais inquietante, que é a figura do Igor, vivido pelo Yura Borisov, que inclusive foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. E esse personagem, ele meio que representa o público dentro dessa história, porque ele é alguém absolutamente impotente, ele está ali para cumprir ordens, mas ao mesmo tempo o olhar dele é um olhar humano. É um olhar que está frequentemente humanizando a Nora. Quando todos estão julgando ela por ser quem ela é, chamando das piores coisas que vocês com certeza vão imaginar, ele parece se enternecer, ele parece se conectar com ela. São dois personagens, duas figuras acostumadas a servirem, a atenderem às necessidades de outros homens, ela através do sexo, ele através da força bruta, se reconhecendo nesse cenário de exploração que vai muito além da exploração feminina. Inclusive o filme, ele não foca muito nessa questão da desigualdade de gênero. Isso está explícito em tela. Ele vai além disso, ele começa a falar sobre questões sociais, sobre controle sobre o próprio corpo, sobre trabalho, sobre exploração do trabalhador, e faz isso a partir dessa relação que acontece muito ali na troca de olhares, na empatia, mas também na raiva que um nutre do outro em algum momento, em especial sua perspectiva de Annie, que se sente totalmente vulnerabilizada, totalmente violentada pela entrada desses homens naquele sonho de princesa que ela achava que estava construindo. E Sean Baker é muito inteligente ao enxergar a comédia, ao rir disso tudo, ao rir do caos, de forma bem cínica até, mas nunca, em hipótese alguma, se desconectar da tristeza, a tristeza que vai tomando conta do filme, que vai perdendo o vigor, a montagem vai se tornando menos caótica, os planos vão se tornando mais conectados com os personagens, as cores vão se perdendo pelo caminho, o sonho literalmente vai se transformando em frustração sob a perspectiva de Anora, que nos leva a uma cena final que, honestamente, eu não quero entrar em detalhes aqui para não dar spoilers, mas eu nunca esperava que o filme fosse seguir esse caminho. É uma cena pesada, é uma cena triste e é uma cena que, para mim, sintetiza o brilhantismo de Sean Baker nessa construção de personagem, nessa construção de mundo. Porque, mais uma vez, é através do sexo que o diretor revela Annie, é mais uma vez através do sexo que o diretor acessa a intimidade dessa protagonista, a intimidade que ela não queria revelar, e faz isso de forma, assim, muito tocante, de forma muito comovente, num desfecho que é daqueles que permanecem com o público ao final da sessão. Anora, na verdade, é uma montanha-russa de emoções, e isso está muito impresso na atuação de Mike Madison, está muito impresso na fotografia, em tons vigorosos. É um filme apaixonante, mas nunca romântico. É um filme que vende uma ilusão, mas nunca se seduz ou fantasia a realidade. É um filme engraçado, mas inesperadamente triste em vários momentos. É uma experiência hipnotizante, mas que a sua maneira, de forma fulminante, eu diria, aborda com muito cuidado a perda de controle ou a falsa sensação de controle de Annie num mundo desigual e hostil que, infelizmente, descarta e explora, em especial, corpos femininos apenas por prazer. Anora chegou nesse final de semana nos cinemas. Eu quero saber a opinião de você, o que você achou desse filme indicado ao Oscar. Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito.